Binance pode ficar sem licença da União Europeia após possível rejeição do pedido na Grécia. Baleias de Ethereum compram 950 milhões enquanto apostas em fundo aumentam. E o petróleo cai abaixo de $80 após quase 4 meses. Será que o Bitcoin vai para 70 mil? A aplicação da Binance deve ser rejeitada por regulamentador grego. Servidor da União Europeia enfrenta suspensão obrigatória após o prazo, o 1º de julho. Binance afirma que cumpre todos os requisitos de conformidade. A gente está vendo aqui a Binance, que é a maior exchange de cripto do mundo, pode perder a permissão para atender clientes da União Europeia após a rejeição de seu pedido de licença na Grécia, segundo Reuters, de dia 16 de junho de 2026, que é hoje. Duas fontes com conhecimento do assunto disseram que a comissão de ele... da Duas fontes com conhecimento do assunto disseram a Reuters que a Comissão Helênica do Mercado de Capitais da Grécia deve rejeitar o pedido. Caso confirmada a decisão, impedirá a Binance de operar em todo o bloco dos 27 países após o fim do período de transição. E galera, vocês acham que isso aqui vai acontecer? Será que a Binance vai deixar de estar operando nesses países? Seria uma grande perca do fatia do mercado, né? Vamos continuar aqui. O retrocesso regulamentatório expressivo para a Binance. Com regras da União Europeia, uma licença permite operações em todos os países integrantes. Sem aprovação, plataformas não licenciadas precisam interromper serviços para evitar ações de fiscalização, multas ou inclusão em listas restritivas por órgãos nacionais. A Binance enviou o pedido em janeiro de 2026 por meio de uma subsidiária grega, destacando a qualificação da mão de obra local e vantagens de segurança. A Binance está contestando aqui a decisão. O porta-voz da Binance afirmou que a exchange atuou de forma construtiva com reguladores nos últimos 18 meses e acredita ter atendido todas as exigências do MiCA. A empresa pontuou que concluiu a análise e considerou o pedido aderente às normas, acrescentando que não deu nenhum sinal formal em sentido oposto. A HCMC preferiu não comentar, citando regras de confidencialidade. Tá muito estranho, né, isso aqui. O que é que vocês acham que está acontecendo isso aqui agora? Porque a Europa é um mercado expressivo para a Binance, como a gente acabou de comentar. O possível bloqueio ocorre em meio a críticas regulamentatórias crescentes sobre as plataformas globais de cripto. Concorrentes já aprovados pelo MiCA, como a Coinbase, Kraken, podem atrair usuários em busca de ambientes de negociação compatíveis com as normas. O token BNB e o mercado de cripto em geral podem passar por uma volatilidade de curto prazo enquanto participantes assimilam a notícia. Então vamos ficar de olho aí no BNB, né? Aproveitar a queda dele para estar comprando. Lembrando que não é nenhuma dica financeira ou algo do tipo, é somente a gente estar conversando aqui sobre as notícias. A Binance segue em diálogo com autoridades, enquanto usuários precisam acompanhar comunicados sobre depósitos, negociações e saques após 1º de julho. A Binance continua comprometida com seus usuários europeus e seguirá operando em conformidade com a legislação aplicável. Tá parecendo mais um movimento de rotina, né? No primeiro momento ela é negada, diz que não aconteceu algo do tipo, mas tá correndo atrás para resolver, porque ela não vai deixar esse mercado europeu de fora, né? Ela não quer perder espaço. Então vamos que dar uma olhadinha o que as baleias estão referente ao Ethereum, né? Baleias de Ethereum compram 950 milhões enquanto apostas em fundo aumentam. Então
estão comprando mais e mesmo assim continuam aumentando as apostas do fundo, né? Vamos ver aqui. O preço do Ethereum registrou alta de 22% desde a mínima de junho e retornou a uma linha de tendência institucional acompanhada de perto. O movimento acontece justamente quando recursos de ETF à vista voltam para ETH após semanas de resgate. Investidores de grande porte continuam aumentando suas posições durante a queda e a acumulação on-chain está retornando. No entanto, o aumento da alavancagem deixa em aberto a questão se este é o verdadeiro fundo ou mais um repique em uma tendência de baixa. Se vai continuar repicando e caindo, né? O preço do Ethereum recupera a linha mensal do VWAP. No dia 14 de junho, o preço do Ethereum fechou novamente acima mensal, preço médio respondendo por volume, que muitas mesas consideram como um divisor entre acumulação e distribuição. Mostrando aqui o gráficozinho do Ethereum, que ele está num valor bom. A gente vai já dar dando uma olhadinha aqui no CoinMarketCap, né? A recuperação é relevante devido ao que ocorreu após cruzamentos anteriores, quando o ETH superou as mesmas linhas em 6 de abril, alavancou cerca de 19% até encontrar resistência. Uma segunda recuperação em torno de 1º de maio resultou em um movimento menor de 7%. Todas essas recuperações compartilharam uma característica: os fluxos para ETFs à vista ficaram positivos em poucos dias, como se o cruzamento atraísse novamente recursos institucionais. É difícil provar que essa ligação é casual ou apenas reflete otimismo retomando. Ainda assim, o padrão se repetiu. Por isso, o dado mais recente dos ETF é o principal ponto a ser monitorado. Grandes investidores mantêm compras enquanto capitulação dá sinais de exaustão. Os grandes investidores seguiram apostando no ETF antes mesmo da superação da linha da VWAP. A acumulação dessas carteiras se intensificou durante a queda. Endereços monitorados pelo SiteMate elevaram o saldo de cerca de 124 milhões de ETH em 10 de junho para aproximadamente 125 milhões atualmente. Isso equivale ao incremento de 950 milhões em menos de uma semana. Então continua tendo um grande aumento, como a gente pode ver aqui, né? O contexto sugere um possível fundo. O relatório altcoin descreve o Ethereum como travado em uma longa fase de capitulação, momento de prolongado estresse intenso que costuma anteceder a formação do fundo. Níveis chaves do preço do Ethereum aparecem. E nesse momento que os níveis se tornam relevantes, o preço do Ethereum gira em torno de 1,71, voltando a ficar acima da VWAP. Então, galera, realmente aqui o que a gente pode ter entender dessa notícia é que um fundo pode ser que está se aproximando. Se as baleias são um grande indicativo disso, né? Quando elas continuam comprando mais, as sardinhas continuam vendendo mais, o que era para ser o contrário, né? Era para a gente estar continuando acumulando. Mas, como não é uma dica de investimento, a gente vai aqui observando o que é que vai acontecer, né? O preço do petróleo cai abaixo de 80 após quase 4 meses. Bitcoin subirá para 70 mil. E aí, o que é que você acha? Tu acha que o Bitcoin vai voltar ao topo? Vai passar? Vai cair? O que é que você está achando aí atualmente? A queda nos preços de energia está redefinindo o apetite aos riscos nos mercados. O Bitcoin manteve próximo a 66 mil dólares, enquanto um grande banco afirma que os preços mais baixos do petróleo fortalecem a possibilidade de uma nova alta para o mercado de criptoativos. Expectativas por acordo com o Irã afastam petróleo dos patamares máximos. Foi negado em torno de 78 dólares na terça-feira, recuando mais de 4% ao dia. O índice de referência chegou a ultrapassar 100 dólares no início de 2026.
durante a intensificação do conflito com o Irã. O Bitcoin caiu de US$ 100.000 para menos durante esse mesmo impasse, quando o Irã ameaçou a fechar o estreito. Então o Bitcoin ele tem um forte. Um, o Bitcoin sofre muito com isso, né? Quando acontecem essas guerras, algo do tipo, os conflitos, ele acaba que ele oscila muito e cai. As pessoas costumam dizer que o Bitcoin não tem lastro com nada, não depende de nada, mas a gente observa que é pelo contrário, né? Ele depende de muita notícia. No momento, os investidores já precificam a possível reabertura do Estreito de Hormuz, passagem estratégica responsável por cerca de 20% do consumo global de petróleo, conforme a EIA, né? De acordo poderia permitir a retomada das exportações iranianas e aliviar a restrição no abastecimento. Custos de energias menores também reduzem pressões inflacionárias. Com isso, o Federal Reserve ganha mais espaço para cortes, cenário que impulsiona apostas em cortes de juros e tende a favorecer ativos de risco como criptoativos. Ainda dizem que o Bitcoin ainda é um ativo de risco, mas quem sofre mais com isso tudo aqui é o petróleo. E aí, quem é que é o ativo de risco, né? Não faz sentido, né? Vamos ver o que é que a comunidade está falando atualmente sobre o ETH. Ele está atualmente em 1,79, né? Vamos ver o que eles estão comentando sobre. O céu da Coinbase pensa BTC pode já ter atingido o fundo do poço. Em declarações recentes, afirmou que seu palpite é que o BTC provavelmente atingiu seu ponto mais baixo em torno de 60 mil, embora tenham admitido que ninguém pode ter certeza. O mercado continua a seguir o ciclo histórico de 4 anos do Bitcoin surpreendentemente de perto, apesar dos ETFs, da adotação institucional e de que todas as mudanças pelas quais o setor passou ao longo dos anos. Vale destacar que o BTC chegou a atingir brevemente US$ 59.000 em 5 de junho, antes de se recuperar e ultrapassar 66 mil. Armstrong também deixou claro que ainda mantém sua posição comprada em BTC e espera que os preços estejam significativamente mais atrativos até 2030. E eu concordo totalmente. Tu pode dar uma olhada aqui no gráfico, né? Faz total sentido. BTC caiu 50%, mas a alavancagem praticamente não se alterou. O índice de alavancagem de derivativos permanece em 5%, bem acima da média histórica de 3,5%. Quando a alavancagem permanece elevada durante uma queda, a volatilidade tende a se tornar ainda mais violenta. BTC por 20 milhões de USDT. Saylor disse que é apenas uma questão de tempo. Michael Saylor, da MicroStrategy, como a gente já viu, está de volta com outra previsão otimista, afirmando que o BTC pode valorizar 500 vezes em relação aos seus níveis atuais. Ele acredita que o Bitcoin está se tornando a alternativa digital definitiva ao mercado de crédito global. Com o tempo, um capital massivo inevitavelmente migrará para a principal criptomoeda. Apesar da grande expectativa atual em torno da inteligência artificial, Saylor prevê um forte retorno do capital ao Bitcoin nos próximos meses. Será que a previsão macroeconômica dele vai se concretizar? A gente vai ficar aí. Fica a dúvida, né? O Bitcoin hoje, ele tá na faixa de US$ 65.000, né? Como a gente costuma ver aqui. E a previsão da comunidade está bem otimista para uma alta. O que é que vocês acham? Será que o Bitcoin vai voltar lá nos 70? Será que nós estamos pensando da maneira correta? Ou isso aqui vai voltar totalmente contra o que a gente está que a gente tá entendendo? O Ethereum também está da mesma forma, tá de maneira otimista, tá com 81% de bullish, né? O que é que vocês acham? Deixa aí nos comentários pra gente estar conversando. Então é isso, galera. Deixa aí nos comentários, deixa o like,
se inscreve no canal e tamo junto.